Nós estamos iniciando mais uma edição do ICB em Pauta, que é o programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, o ICB-USP. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB na divulgação científica e também institucional. A gente está fazendo essa live no dia 26 de abril de 2022, às 13 horas e 33 minutos agora. Depois que terminarmos, a gravação da live já fica disponível na página do Instagram do ICB e também no canal do ICB no YouTube. Hoje o nosso assunto é malária, né? E especialmente mais recente forma de tratamento da malária. Então, por isso que o nosso convidado é o professor Cláudio Romero Farias Marinho. Ele é biólogo, né? Mestre, doutor e pós-doutor em imunologia. Ele é docente do Departamento de Parasitologia do ICB e a sua linha de pesquisa é a imunopatologia da malária na gravidez, associada à gravidez. Então, professor Cláudio, novamente, muito obrigado pela sua participação. E, assim, para começar e deixar todo mundo no mesmo nível em relação às informações básicas que darão início aqui à nossa conversa, eu queria que você falasse rapidamente o que é a malária. Bom, tá ok. Obrigado, José, mais uma vez. Bom, malária é uma doença infecciosa febril, aguda, na maioria das vezes, que é transmitida pela picada de um mosquito que nós chamamos de anófeles. Quando as fêmeas dos anófeles estão infectadas com um protozoário que nós chamamos de plasmódio, e elas nos picam, elas transmitem o que nós chamamos de malária, né? Nós vamos desenvolver uma doença que, na maioria das vezes, ela pode ser rapidamente tratada, né? Se você tiver acesso ao tratamento. Ela causa, como principais sintomas, calafrio, febre alta, dor no corpo, dor nas articulações. E, em alguns casos, ela pode se agravar bastante e levar o paciente à morte. Então, em linhas gerais, eu acho que a malária é isso. Professor, um aspecto, a malária, ela incide, né? O mosquito que transmite o plasmódio, ela está mais nas regiões tropicais, né? E com matas tropicais, etc. Então, o diagnóstico, como é que é feito o diagnóstico? Eu imagino, uma vez eu estava no interior do Amazonas, estado do Amazonas, e a gente nos encontramos com um senhor que estava com malária, e até levá-lo a Humaitá, que era a cidade mais próxima, foi um tempo enorme, etc. Como é que é feito o diagnóstico? Com que rapidez precisa ser feito para começar logo o tratamento? Bom, então essa é uma boa pergunta. O diagnóstico, ele é relativamente simples. Ele não precisa de grandes tecnologias para fazer o diagnóstico para malária. O padrão GOLD da OMS é o que nós chamamos de esfregaço sanguíneo. A gente coloca uma gota de sangue numa lâmina, né? Fazemos um esfregaço e depois isso é corado e depois é analisado por um microscopista. E lá ele vai identificar as formas dos parasitas, os eritrócitos infectados, e vai fazer o diagnóstico. Esses microscopistas, eles estão treinados para, inclusive, diferenciar a espécie que está infectando aquele indivíduo naquele momento. Então, em termos de diagnóstico, nós não precisamos assim de grandes tecnologias. Obviamente, existem outras formas de diagnóstico. Podemos fazer PCR, podemos fazer testes rápidos, mas o padrão ouro é esse que eu estou te falando agora, né? O esfregaço, e é bastante eficiente. Bom, em relação... Olha, eu vou te dar os dados do Acre, tá? Mas é uma média na região amazônica. Tá? Normalmente, os pacientes são diagnosticados, as pessoas com suspeita de malária são diagnosticadas em 72 horas, em média. Tá? Em 72 horas,
elas são diagnosticadas e já é prescrito o tratamento, né? O tratamento é importante saber qual é a espécie que está infectando aquele indivíduo naquele momento, e já se começa o tratamento. Acho que é isso. O Brasil tem um programa bom, eficiente de controle da malária, professor? Olha, assim, o Brasil ele participa de um programa da OMS, um programa mundial de controle e erradicação da malária. Assim, de forma geral, né, o programa brasileiro, a estrutura que o Brasil tem é boa, né? Nós temos um programa que nós utilizamos que se chama CIVEP Malária, né? Esse CIVEP Malária ele é praticamente alimentado diariamente por todos os municípios, e então nós sabemos quase em tempo real quantos casos nós temos numa determinada região. As intervenções, obviamente, dependem do nosso sistema de saúde. O programa brasileiro é descentralizado, então, muitas vezes, alguns municípios conseguem trabalhar de uma forma mais eficiente e outros não. Mas eu acho que, de forma geral, o Brasil tem um bom programa. Olha, tem um aspecto que eu gosto sempre de salientar. No Brasil, o tratamento da malária é inteiramente gratuito. Ela é uma doença de notificação obrigatória e o tratamento é inteiramente gratuito. Isso é muito importante, porque evita, né? Bom, primeiro, a malária atinge populações muitas vezes muito carentes. Segundo, você fazer o tratamento completo, você evita muito a resistência, né, que nós temos visto em outras regiões do mundo, também no Brasil, a resistência do parasita às drogas, que é o arsenal de drogas que nós utilizamos atualmente. Muito bem. No Brasil, são 200 e tantos mil casos, né, por ano, mais ou menos, professor? Olha, no mundo, né, o ano passado, que são os dados de 2020, nós tivemos cerca de 240 milhões de casos. E no Brasil, em 2020, 143 mil casos, aproximadamente. E está diminuindo, né? Baixou, ano a ano. baixou de 2019 para 2020, a gente teve uma redução em volta de 6,5%. Professor, no caso da dengue, por exemplo, a gente sabe que para combater o Aedes aegypti, a gente vai lá onde tem água parada e tal, acaba com isso, faz uma sede, etc. No caso da malária, como é que se interfere no mosquito transmissor já no berço dele? Então, olha, essa é uma questão bastante importante. A gente tem uma série de maneiras de fazer esse controle, né? Uma delas é fazer a borrifação. Então, dependendo da região, é feita a borrifação nas casas, enfim, nos quintais. E em alguns locais onde você tem determinados corpos d'água, por exemplo, no Acre, é muito comum, na região de Cruzeiro do Sul, você ter aqueles tanques de piscicultura que começaram a ser feitos, depois ficam parados, então aquilo tem acúmulo de água, não tem peixe, não tem nada, mas é um bom local para o mosquito se reproduzir. Existem projetos, inclusive aqui do nosso instituto, pesquisadores que trabalham nessa região, colocando, por exemplo, testando novos larvicidas. Então, você pode controlar o mosquito, né, intervindo em corpos d'água, utilizando larvicidas, e controlar também fazendo a borrifação, que é muito comum. Certo. Professor, a malária é um assunto que nos envolve, né? Vamos passar por um outro ponto, que é a questão da vacina, né? A vacina é a grande novidade no combate à malária, né? Do ponto de vista de tratamento, não há nenhum avanço, né, recente, ou seja, é no combate mesmo, né? Eu acho que assim, a grande notícia, né, que foi dada em outubro do ano passado, né, pela OMS, foi a aprovação, né, de uma vacina que nós chamamos de RTS-S, né, o Mosquirix, que é uma vacina da GSK,
e que ela está em uso, né, já em algumas regiões do continente africano. Essa vacina tem uma história assim, bastante interessante. Ela levou certamente mais de 3 décadas para ser desenvolvida, né? Depois eu posso falar por quê, mas tem um fato muito importante, né? A prova de conceito dessa vacina foi feita por uma pesquisadora brasileira, a professora Ruth Nusswein, que já faleceu. Ela desenvolveu alguns estudos, alguns não, né? Vários estudos importantes a respeito dessa vacina, mas, sem dúvida nenhuma, o mais importante foi um estudo em 1967, né, que ela publicou na Nature, mostrando, né, que uma fase do parasita, do plasmódio, que nós chamamos de esporozoíto, quando irradiados e injetados em animais, conseguia conferir uma imunidade bastante eficiente. Então, essa foi a primeira prova de conceito. Depois, obviamente, tem uma história enorme, né? Vários grupos se dedicaram a tentar entender como essa imunidade era formada, quais eram as proteínas importantes e por aí vai. Quer dizer, o ponto de partida foi o trabalho da professora Ruth. Ponto de partida foi o trabalho desenvolvido pela professora Ruth, né? Um trabalho de ciência básica, né? Olha aí como é importante investir em ciência básica, né? A professora Ruth trabalhava ali naquele momento com modelos animais, né? E com um plasmódio que só infecta roedores. Então ela foi o pontapé inicial e nós certamente devemos muito a ela. Sim, exatamente. A professora Ruth, que precisou sair do Brasil, né, em condições desfavoráveis, né? Infelizmente, na época da ditadura, ela e o professor Vitor Nusswein tiveram que sair do Brasil, depois se estabeleceram em Nova York e fizeram uma carreira muito importante, muito bonita. Exatamente. Professor, então por que houve essa demora? Não é demora. Por que transcorreu tanto tempo para se chegar a uma vacina? Olha, assim, primeiro porque nós estamos falando de um micro-organismo que é um protozoário, né, um micro-organismo unicelular, né? Esse micro-organismo, ele é um expert em se evadir do nosso sistema imunológico. Então, tem uma série de mecanismos de escape, né? Depois, completamente ao contrário, né, de um vírus, né, a quantidade de proteínas importantes, né, a complexidade proteica desse micro-organismo, do plasmódio, faz com que fique muito complicado, no primeiro momento, você desenvolver estratégias de vacinação, né? Então, assim, a gente tem, na história da imunologia, nós temos grandes sucessos em desenvolvimento de vacinas para vírus, né? Também temos grandes fracassos, né? Vamos lá, vou citar um deles, o HIV. Até hoje nós não temos uma vacina eficiente para o HIV, né? Mas temos vacinas para um portfólio grande de vírus, inclusive os relacionados à Covid, né? No caso do plasmódio, embora nas últimas décadas tenha investido uma quantidade fabulosa de dinheiro no desenvolvimento de vacinas, o máximo que nós conseguimos foi essa, a RTS-SS, que ela, em média, ela gera 35% de proteção. Bom, você pode falar, olha, Cláudio, mas é muito baixo, né? Como é que a OMS liberou isso? Olha, com 35%, em média, 35% de proteção, nós provavelmente vamos salvar cerca de 200 mil crianças por ano no continente africano. Então, é um feito enorme. Então, obviamente que essa vacina ela precisa ser aperfeiçoada, né? A estratégia que foi utilizada nessa vacina é direcionar anticorpos para uma fase do ciclo do plasmódio, que é aquela fase onde os esporozoítos entram no fígado e se desenvolvem lá no fígado. Então, essa vacina gera anticorpos que inibe a entrada desses esporozoítos no fígado, e com isso inibe o desenvolvimento para as etapas seguintes do ciclo. Tá? Qual é o grande problema aí?
é que basta que um esporozoito, apenas um, consiga escapar da ação desses anticorpos, que aquela pessoa vai desenvolver a doença. Então, eu acho que no futuro as estratégias vão ser de nós utilizarmos vacinas polivalentes, né, que ajam em diferentes etapas do ciclo, né, não só na parte hepática, como na parte intraeritrocítica. Penso que será esse o caminho. Professor, e por que é só em crianças, hein, que essa vacina está sendo aplicada? Então, bom, porque são as crianças que mais morrem. Existem dois grandes grupos de risco para a malária, né? São as crianças até 5, 6 anos de idade e as gestantes, né? O motivo que nós classificamos como grupo de risco, esses dois, são completamente diferentes, tá? As crianças, elas são um grupo de risco porque elas nascem sem ter imunidade ao parasita, tá? E elas são o principal alvo, né? Existe cerca de 80% da mortalidade no continente africano associada à malária envolve crianças aí nessa faixa etária, tá? As gestantes é um outro aspecto, né? As gestantes são um grupo de risco, porque os parasitas têm um certo tropismo pela placenta, né? Depois a gente pode falar um pouquinho a respeito, e causa um processo inflamatório na placenta. Então, a estratégia neste momento é vacinar crianças e numa determinada faixa etária, né? Então, a vacina ela é composta por 4 doses, né? A partir da quinta semana são aplicadas, aplicada a primeira dose, depois uma vez por mês, e posteriormente, no 17º mês, é aplicado mais uma dose de reforço. Então, nesse momento, é isso que está sendo feito. O seu trabalho de pesquisa, professor, está focado nas gestantes, né? A questão da malária associada à gestação. O que o senhor, quais os caminhos que o senhor já fez que foram reveladores de fatos importantes em relação à malária e à gestação, né? Tá. Bom, primeiramente, olha, por que eu comecei a trabalhar com gestantes, né? Eu já trabalhava, quando estava fora do Brasil, com malária, né, no meu pós-doc. Depois, nesse período, eu passei algum tempo num país africano, que nós chamamos de São Tomé e Príncipe, estou fazendo um estudo lá, e lá eu vi as primeiras gestantes terem problemas associados à malária. Então, me interessei por isso, e depois falei, olha, quando eu retornar para o Brasil, eu vou trabalhar com malária, mas malária em gestantes. E, naquela época, eu conheci uma pesquisadora, uma professora do Acre, e ela começou a me contar um pouco sobre o Cruzeiro do Sul, sobre o Acre, né? Depois me deu um dado bastante interessante. Entre 2006 e 2013, só lá no Acre, ele tinha tido 14 mil gestações. Dessas, 10% estavam com malária. Eu falei, nossa, é muita coisa, né? Então, aí nós começamos a desenvolver os nossos trabalhos lá em Cruzeiro do Sul, em colaboração estreita com a Universidade Federal do Acre, né? Não seria possível se eles não nos ajudassem. E começamos a tentar entender, primeiro, como a malária, né, interfere na gestação, como o sistema imunológico da gestante responde à presença do plasmódio, porque o plasmódio, especialmente o plasmódio falciparum, José, ele tem um tropismo importante pela placenta, né? Então, existe um receptor na placenta, que nós chamamos de CSA, condroitina sulfato A, e o plasmódio tem uma proteína que é produzida e é colocada na sua membrana que interage com esse receptor. Então, eles passam ali pela placenta, os eritrócitos ficam parados em estreita interação ali com o ambiente placentário. E isso causa um processo inflamatório bastante grave, muitas vezes bastante grave, né, que pode levar a aborto, pode, muitas vezes, levar à morte da própria mãe e, muitas vezes, embora não gerem aborto, nem mortalidade, enfim, ele vai fazer com que o desenvolvimento do feto seja comprometido,
Por quê? Porque qualquer processo inflamatório na placenta, lembra que a placenta é uma interface, né, entre o bebê, entre o feto e a mãe. Então, ali passa nutrientes, gases respiratórios, e é pela placenta que o bebezinho, né, que o feto excreta todas as coisas que ele precisa excretar. Então, qualquer processo inflamatório nessa região vai mexer com o desenvolvimento fetal. Então, muitas vezes, um quadro que é muito comum, principalmente no continente africano, são as crianças nascerem com baixo peso à nascença. Né? Olha, nascem menores. E essas crianças, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver malária e outras doenças, elas têm uma probabilidade maior de morrer na primeira infância, elas têm uma probabilidade, têm déficits de desenvolvimento cognitivo, enfim. Então, é um problema bastante grave. Né? Olha, só em 2020, que eu me lembre, eu acho que 800 mil crianças nasceram no continente africano com baixo peso. Né? Então, é um problema bastante grave. Então, o que nós fazemos aqui no ICB é tentar entender como acontece esse processo inflamatório e, posteriormente, tentar desenvolver estratégias para inibir esse processo inflamatório. Então, muitas vezes, nós fazemos uma observação em humanos e depois, aqui no laboratório, nós temos modelos animais e vamos tentar, a partir dessas observações, estudar nos nossos modelos animais como fazer intervenções que depois possam ser utilizadas no ser humano. Então, um exemplo, por exemplo, nós descobrimos no Acre, né, nas gestantes do Acre, que existia uma citocina nas gestantes infectadas por Plasmodium falciparum, que nós chamamos de L1-beta, que elas produziam em grande quantidade e que essa citocina exercia um efeito deletério bastante importante no desenvolvimento da gestação. Então, com base nessa observação, nós, utilizando agora camundongos, né, animais roedores aqui no ICB, nós destrinchamos, né, toda essa via que é responsável pela produção de L1-beta, e depois identificamos targets, né, alvos, para entrar com um tratamento farmacológico. Então, a gente conseguiu, foi um feito bastante importante e inédito, pela primeira vez em animais, reverter esse problema, que é a malária placentária, em animais, identificando esses pontos nessa via e bloqueando esses pontos. Então, no futuro, obviamente, esse tipo de estudo pode gerar novos fármacos que poderão ser utilizados nas gestantes. Então, um pouco de medicina translacional. Né? Certo. Professor, a pesquisa em relação à malária ocorre no mundo inteiro, praticamente, né? Ocorre no mundo inteiro e, como eu te disse, né, existe um programa que foi estabelecido pela OMS em 2005, né? É um programa ousado de controle e erradicação da malária. Então, ele tem metas bastante ousadas, entre 2016 até 2030. Né? Só para você ter ideia, uma das metas em 2030, por exemplo, nós reduzirmos 90% o número de casos no mundo inteiro em relação ao ano de 2015. Né? Então, é uma meta bastante ousada. Né? São 85 países que são endêmicos para malária, então, certamente é uma meta bastante importante. Em termos de dinheiro, olha, só para você ter ideia da ordem de grandeza, entre 2000 e 2020, foi colocado aí uma ordem de... Desculpa, entre 2007 e 2020, uma ordem de 7,5 bilhões de dólares em pesquisa para malária. Então, é muito dinheiro que é colocado, e desses 7 bilhões, cerca de 2 bilhões foram colocados e inseridos para o desenvolvimento de vacina. Então, são montantes bastante grandes que são colocados no controle, né, e na pesquisa para malária. Professor, no Brasil, nossas principais agências de fomento
tem uma atenção também à malária correspondente à importância da malária? Não tem. É assim, óbvio que a gente está passando por um momento histórico bastante peculiar, né? Mas eu não vou falar nesses últimos anos, mas tanto o CNPq, ele vem investindo, vinha investindo, vamos colocar isso aqui no passado, dinheiro em pesquisa para o desenvolvimento de vacinas, de drogas, de controle, métodos de controle da malária, né? A FAPESP, sem dúvida nenhuma, eu não sei te precisar quais são os valores, mas sem dúvida nenhuma essa continua colocando muito dinheiro em projetos para a malária. Então, agora, obviamente, nos últimos aí 4 anos, 3, 4 anos, nós temos tido uma série de problemas, principalmente em relação ao CNPq, mas a FAPESP nunca parou. Certo. Quer dizer, a ciência brasileira está atenta à malária. Bastante. Nós temos muitos grupos, grupos importantes, né, e reconhecidos internacionalmente, que trabalham com malária há muitos anos e, enfim, trabalham em cooperação com grupos da Europa, dos Estados Unidos, da Oceania, enfim, aqui mesmo no ICB, nós temos vários desses grupos. Então, é importante. Muito bem. Professor, nosso tempo está chegando nos finalmente, e a gente falou, assim, acho que um número razoável de aspectos em relação à malária, mas provavelmente não falamos de todos. O senhor, para a gente encerrar, o senhor teria algum aspecto a mais para colocar em relevo aqui na nossa conversa? Não, olha, como eu te falei, né, eu acho que a gente é necessário continuar investindo, né, em pesquisa básica, né, mas fundamentalmente é necessário que quem traça as políticas públicas do Brasil, e aí já não tem mais a ver com a gente nesse momento, né, fique bastante atenta, né, porque, assim, nós temos uma redução do número de casos, mas tudo pode mudar, né? Então, isso depende de gestão pública, né? Então, o controle da malária ele está baseado em fazendo a lição de casa, né? Abordando esses dois aspectos, nós não vamos conseguir ter essa redução de casos que se espera, né? Porque o Brasil participa, né, ativamente desse programa da OMS para tentar erradicar a malária. Então, eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Professor, muitíssimo obrigado, né? Obrigado a Antes de vocês. finalizar, eu gostaria de ressaltar dois aspectos, né? Um, que aqui a nossa conversa, o seu trabalho, mostra que o ICB faz jus ao investimento que a sociedade faz no ICB, né? Como instituição pública de ensino e pesquisa de qualidade, né? E o outro aspecto, acho que a gente não pode deixar de esquecer o papel da professora Ruth Lustenweg na questão da malária, né? Ela deu um passo inicial útil para a humanidade toda, né? Então, só esses dois registros para a gente finalizar, professor. E muito obrigado, viu, pela sua Obrigado, José. participação aqui. Bom, Obrigado. só para lembrar a todos, né, então, que daqui a pouco essa nossa live não será mais live, estará gravada na página do ICB no Instagram e também no canal do ICB no YouTube. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, professor. Até Obrigado. mais. Obrigado a todos.